Bom, vamos entrar então no terceiro tema aqui das características de personagem, que é evolução. Quando nós falamos de evolução dentro da narrativa, é um ponto-chave na definição das ações e consequências tanto para si quanto para outros personagens, tá? O protagonista ou para outros personagens. E ela é só dividida em dois tipos, tá? Bom, temos os dois tipos de evolução: o, o plano e o esférico, tá? Eles têm outros nomes. Por exemplo, evolutivo, estacionário. O plano, estacionário, ele tem outros nomes também. Eu não vou lembrar todos. Mas o que está aqui na minha frente eu aproveito e falo, tá? Plano e estacionário são personagens construídas em redor de uma única qualidade ou defeito. Essas personagens não possuem profundidade psicológica, portanto, não têm comportamentos alterados ao longo da narrativa. Acho que vocês devem lembrar do Goku, por exemplo, que ele foi estragado, na verdade, ele foi involutivo pro Dragon Ball Super. Porque nós sabemos que o personagem ele é bobão, e esses traços ele mantém até o final da obra, por exemplo. Mas, por exemplo, deixar os amigos de lado foi uma coisa que aconteceu, e isso é uma evolução do personagem, porque ele se importava com os amigos, principalmente no Z, que era um motivo dele ter raiva, essas coisas. São traços que era pra ser, pelo menos, o plano. Mas como ele acabou entrando numa decadência com Dragon Ball Super, acaba que é uma evolução. Mas eu vou falar isso depois. São, como o nome indica, estática, né? Estacionária. O personagem plano, estacionário, ele não vai se mudar. Ele é aquele tipo de personagem que, em poucas palavras, você se define ele por um traço, por um elemento característico básico. Por exemplo, amante de luta, sabe? Deixa a família de lado. Deixa seus amigos morrerem, porque tem pedras capazes de salvá-los depois, então eu vou só aproveitar a luta. Normalmente, tá? Os personagens planos, eles são caracterizados com a personalidade típica ou como caricaturas, tá? Porque eles não pretendem mudar. Eles são o que eles são. Bom, vou entrar no outro ponto da evolução, que é, como o nome diz, os personagens evolutivos ou esféricos. Vai fazer mais sentido depois, tá? São personagens complexos. Eles são definidos por muitos traços de personalidade. São aqueles, os típicos indivíduos, como eu falei já, porque eles carregam muitas contradições. São os personagens que você vai mais, assim, demandar tempo para a construção dele, para o desenvolvimento. Eles são aqueles que apresentam comportamentos imprevisíveis, enigmáticos, e que vão sendo definidos no decorrer da narrativa, tá? Eles podem evoluir e também evoluir, como eu já falei, para a surpresa do leitor. É aquele personagem que antes ele era inseguro por diversos motivos. Eu não vou dar exemplo de novel coreana aqui, porque eles não sabem trabalhar isso. Mas ele era muito hesitante nas ações, ele tinha medo, e ele foi enfrentando cada um conforme a obra passava, até que ele superasse essas coisas. Eles fogem de ser planos. Eles não podem ser definidos com uma só frase. Eles são, como dizem, né, evolutivos. Então, você tem que trabalhar bastante as virtudes e os defeitos desse personagem. São esses personagens que expressam a verdadeira natureza humana, tá? O crescimento, a adaptação e outros fatores. Sobre ter muito personagem complexo é bom? Cara, depende da tua obra, tá? A construção da tua narrativa que vai condizer com o que esse personagem tem que ser. Se eu tô numa organização e essa organização não é encontrada pela nenhuma força de justiça, então tem que ter muito personagem complexo capaz de fazer isso. Tem que condizer com o que o teu universo tá dizendo ali. Tem que contar a história corretamente. Claro, isso aí nós entramos no tópico de world building, que também tem live, hein, gente? Se você quiser assistir,
Vai lá dar uma passada, dar uma olhada e construa seu mundo pra que seus personagens tenham um chão legal.